questões, mas eu me preocupo em adensar essa minha opinião com números, com experiência. Não há um número sequer que não evidencie que o Brasil experimenta um avanço extraordinário. Extraordinário. Isso não quer dizer que não haja problemas até medievais, como a epidemia de dengue, por exemplo. Mas os avanços que o Brasil está experimentando são absolutamente concretos em todas as áreas estratégicas do país. Então, eu acho que a grande tarefa em 2010 é ajuizar, diante da nação brasileira, a tarefa de institucionalizar isso, ou de fazer com que isso não dependa de canetada de fulano, de beltrano, de voluntarismo, de boa-fé, de boa vontade, de personalismo, seja de que natureza for. É o estágio que o país vai estar pedindo naquela data. Esse estar pedindo aqui cabe, não é o do telemarketing, não, que eu vou estar... Mas, ministro... Só um minutinho. E a outra tarefa não é olhando para trás, é olhando para frente. Quer dizer, qual é a tarefa naquela data? Quer dizer, o que é que o país pede naquela data? E eu imagino concretamente, porque essa é a guia da minha luta na política, o país precisa se desenvolver e distribuir renda, concretamente. E essas coisas se desdobram. Nós teremos a oportunidade aqui, talvez, de esclarecer onde é que isso se aperfeiçoa na prática. Então, suponha que o PT, então, põe um candidato, que é legítimo, o PT é o maior partido do Brasil, tem absoluta raiz na vida social brasileira, tem toda a legitimidade, tem todo o direito de lançar candidato, mas, eventualmente, o PT pode lançar um candidato que não represente, a juízo do meu partido, de outras forças da opinião brasileira, estas graves questões que estão em jogo. E, eventualmente, pode esse mesmo grupo de opinião pensar que eu posso melhor interpretar isso. Nesse caso, eu poderei ser candidato. Nesse jogo, o senhor admite ser vice, por exemplo, do governador Aécio Neves, caso ele vá para o PMDB? A gente tem visto que o debate sucessório está antecipado. O próprio Lula tem antecipado, levando a ministra Dilma para viagens pelo país, para inaugurar obras do PAC, ou seja, torná-la conhecida. O senhor tem experiência já de 2 eleições presidenciais. Eu queria entender como que o senhor vê essa aproximação que o seu partido está tendo com o Aécio lá em Belo Horizonte, ou seja, se isso pode ser um embrião de uma aliança PMDB, PSB, e se a chapa Aécio-Ciro ela é viável ou ela é só uma especulação, como o senhor disse, há 3 anos da eleição, que vai dar em nada? Eu, por coincidência, vi ontem um pedaço de um documentário sobre a vida do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy. E nas preliminares de 60, 61, ele enfrentando as dificuldades todas das preliminares americanas, das primárias, alguém lhe fez essa pergunta. Né? E no caso do senhor não obtiver a indicação do Partido Democrata, o senhor aceita ser vice? Ele disse, eu não aceito ser vice em nenhuma circunstância de ninguém. Eu pensei, esse cara está muito radical. Isso parece Não. Na entrevista para a Folha, há pouco, o senhor admitiu ser vice. Não, veja bem, a questão que importa não é a minha biografia. A minha biografia importa, de alguma forma, para mim, para os meus amigos, para a minha família, mas só faz sentido permanecer assim como eu tenho permanecido na vida pública, mesmo tendo imaginado sair dela, como já fiz, né, no auge do sucesso, ex-governador, era considerado garoto prodígio da política brasileira, ministro da Fazenda, que entregou o país crescendo com um ajuste fiscal que até hoje não tem precedente, que foi feito sem aumento de imposto. Eu resolvi parar. Eu não quero fazer da política meio de vida. Eu resolvi parar, aceitei um convite para morar na América, fiquei lá um período estudando, tratando de saciar muitas angústias, muitos questionamentos intelectuais, e não são intelectuais diletantes, eu queria entender como é que funciona essa dinâmica da economia, da relação internacional. Fui estudar. E não faltaram pessoas para dizer o seguinte, no Brasil o político não tem mandato, está morto e tal. Eu não concordo com isso. E depois voltei. O que é que eu quero dizer com isso? Amanhã, se vamos supor, e é só amanhã que a gente pode supor isso, que o país precise que eu abra mão das minhas justas pretensões, que eu iniba as justas pretensões do meu partido, ou de uma fração importante da opinião brasileira, porque o país precisa que eu não seja candidato a nada. Eu não serei candidato a nada. Ou que o país precise que eu seja coadjuvante de uma chapa que necessariamente tem que ser encabeçada por alguém que vai servir ao país melhor do que ninguém mais. Então, nenhum problema. Agora, eu não vamos dizer, solicito que se registre aqui que eu não estou dizendo que admito o serviço do Aécio. Então, eu admito examinar o assunto na ocasião própria. O que eu posso dizer é que o governador Aécio Neves é um belo produto da democracia brasileira. Falta a ele alguma vivência nacional,
nada que ele não possa adquirir, porque os talentos, a seriedade, o espírito público, ele tem. Eu vejo isso no Eduardo Campos, meu companheiro, governador de Pernambuco, é uma figura extraordinária também. Falta alguma vivência, mas nada que não se incorpore imediatamente, porque é inteligentíssimo, preparado, republicano, faz um grande governo em Pernambuco. Existe uma máxima na política que diz que... Vejo isso na Dilma. Por que não pergunta se eu topo serviço da Dilma? Você topa ser vice da Dilma? Leia-se o que eu acabei de falar. Né, para economizar aqui para o distinto auditório. Eu ia perguntar justamente isso, que existe uma máxima na política que diz que política tem fila. Se a Dilma não está furando a fila... Isso não existe. A política não se compraz com essas regras. A política é a dinâmica mais complexa que a vida humana pode praticar. O amor vem logo em seguida. Né? O amor vem logo em seguida. E a política feita com amor, então, junta as duas coisas mais complexas que a vida humana pode fazer. Na política que se afirma a nobreza possível da alma humana e a vileza mais vil, para ser pleonástico aqui. É na política que se encontra. No amor também, as sensações complexas, as desinteligências, as contradições. Se faz política com amor, então você imagina, que é o que eu faço. Deputado, eu queria voltar ao que o senhor falou agora sobre 2010, que 2010 vai ser ali uma espécie de plebiscito para institucionalizar os avanços ocorridos até aqui. Avançar, não é só isso. Avançar, mas institucionalizar o que... Posso fazer uma figura? A figura para mim, que aí talvez oriente um pouco esse questionamento. A figura para mim é o seguinte, você quando está num caminho, você tem que olhar o retrovisor para ver se você está no caminho correto, do seu ponto de vista de por onde você vem andando, mas você tem que olhar para frente. Então, essa é a figura que eu tenho feito. Olhando para o retrovisor, o Brasil está melhorando em todos os indicadores. E olhando para frente, há grandes e gravíssimos problemas por superar. O que não pode é perder a noção de que nós tomamos um caminho correto. É isso que eu queria perguntar para o senhor, porque o senhor, numa entrevista recente, inclusive para o Kennedy, disse que há avanços importantes, conceituais no governo Lula. No entanto, o resultado dessa política econômica que a gente está tendo aí agora tem a ver muito com o cenário de bonança extrema no mercado internacional, 5 anos, etc., que agora está periclitante, mas tem muito a ver com isso. E, do ponto de vista interno, eu queria uma avaliação do senhor, como é que o senhor vê a distribuição de forças aí dentro da área econômica no governo, já que o senhor foi ministro da Fazenda, etc., porque me parece o seguinte, o seu amigo Mangabeira Unger, chamado ministro do futuro, não é isso? Fica planejando. Tem o presidente do IPEA, que também tem uma visão discordante da atual. O vice-presidente da República sobe o juro no dia seguinte, diz que é um absurdo. E, no entanto, quem dá a carta é o Banco Central, que vem segurando a inflação e fazendo o país crescer de uma maneira estável, pelo menos até agora. Eu queria uma avaliação sua se não há uma cacofonia aí dentro do governo e como é que o senhor vê aí a Isso é muito o estilo do presidente Lula, que eu vivi e tenho o privilégio de viver ainda hoje, mesmo não sendo mais parte do governo, eu tenho o privilégio de ser chamado pelo presidente Lula em questões estratégicas, sensíveis do país, e tenho essa oportunidade de dizer para ele o que eu penso. Eu podia ser posto nessa lista, né, de aparente dissonância. Na verdade, o estilo do presidente Lula, que eu aprendi muito com ele, é de compreender que os fatos, especialmente os fatos da economia política, são de tal forma complexos que não vale a pena valorar uma linha de opinião só. Então, qual é a dinâmica que o presidente Lula pratica? Ele põe antagônicos da sua confiança para discutir. E ele faz a magistratura, ele faz a mediação. Então, vamos tomar, por exemplo, no encaminhamento da sua pergunta. É bem verdade que o cenário externo, durante o primeiro período do presidente Lula, andou bastante razoável e que não criou grandes hostilidades para o Brasil. Mas isso traz em si uma injustiça de imaginar que o governo Lula, ele mesmo, não tomou providências estratégicas para proteger o Brasil. Até porque ficaria muito estranho a gente negar que hoje há uma crise internacional que não é lateral. É uma crise internacional no epicentro do capitalismo mundial. No epicentro do capitalismo mundial, que é duplamente o território norte-americano e o sistema financeiro norte-americano e, imediatamente com ele conectado, o sistema financeiro europeu. Não é uma crise do México, como aconteceu em 94, que eu vi e o Brasil passou incólume. Não é uma crise da Malásia, uma crise da Rússia, uma crise... Não é. Essa é uma crise
de complexidade estratégica grave. Você tem hoje 200